Olá, caros irmãos, caros amigos que estão nos acompanhando pela TV Conectados. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho a palavra de Deus com todos vocês. Eu quero pedir a vocês que tenham um olhar diferente, estejam com os corações abertos para poder receber a palavra. E antes de nós entrarmos no assunto proposto em si, eu quero contar uma história para vocês. Galileu Galilei, ele estudava os astros. E ele estava olhando no seu telescópio, fazendo as suas investigações, estudando, fazendo os seus apontamentos. E ele chegou à conclusão de que o Sol era o centro do universo. E o Império Romano, hoje conhecido como Vaticano, o Império Romano, achou que isso era uma heresia. E os hereges deveriam ser condenados à morte. Só que foi enviado até Galileu, foi enviado um cardeal para que pudesse arrazoar com ele sobre este pensamento herege dele. E do qual esse cardeal foi até a residência de Galileu, empreendeu a sua viagem até a sua residência, e chegando lá ele disse que estava ali por ordens, do Império Romano, e que para explicar para ele que Galileu Galilei estava pregando uma heresia, dizendo que o Sol era o centro do universo. E Galileu, ele deu uma proposta. Qual foi a proposta? Ele falou assim: olha, eu gostaria que o senhor cardeal olhasse no meu telescópio e o senhor vai tirar suas próprias conclusões. Vou te ensinar algumas coisas, o senhor vai tirar suas próprias conclusões. E o cardeal disse o seguinte para ele: eu não recebi a autorização para olhar no seu telescópio. E ele se retirou dali e voltou dando a notícia ao Império Romano de que realmente Galileu estava apregoando uma grande heresia. Uma grande heresia. Pois bem, Galileu tinha um amigo no Império Romano e ele escreveu uma carta para esse amigo. E ele disse assim: caro amigo, o cardeal veio aqui para arrazoar comigo sobre uma suposta heresia que eu esteja apregoando, que eu digo que o Sol é o centro do universo. E lhe dei uma proposta que ele olhasse nesse telescópio, do qual ele disse que não olharia porque não foi autorizado. Devemos rir ou chorar? É exatamente isso que eu quero propor para vocês nesta noite. Eu quero que vocês olhem para o telescópio. E a partir de hoje vocês tenham um pensamento e um comportamento completamente diferente daquilo que vocês tinham até o presente momento. E eu quero considerar com vocês, não o texto de Romanos, que já foi lido para a base da nossa oração, Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, onde diz que nós devemos sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então o conhecimento é algo progressivo. O conhecimento que você adquiriu ontem não serve para hoje. Hoje era um outro conhecimento, uma outra busca, e assim sucessivamente. Eu quero ler com vocês um trecho do Espírito de Profecia, Ciência do Bom Viver, página 17. Prestem atenção no que está escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como infatigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. Veio para remover o fardo de doença, miséria
e pecado. E era a sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhe saúde, paz e perfeição de caráter. Vejam que coisa interessante. Jesus Cristo veio ao nosso mundo para aliviar o fardo da doença, da miséria e do pecado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que nós já sabemos a resposta. Você já sabe a resposta também. As pessoas estão doentes hoje? Com toda certeza. Hoje nós estamos muito falando sobre o coronavírus. Mas não é só de corona que as pessoas estão morrendo. Toda sexta-feira eu atendo pessoas com câncer. E eu vejo a situação. Quantas pessoas estão morrendo com essa doença? Quantas pessoas com diabetes? Quantas pessoas com hipertensão? Quantas pessoas com colesterol? E outras doenças degenerativas? Doenças pulmonares, doenças cardiovasculares. Quantas vidas estão sendo ceifadas pela doença? Agora, uma coisa precisa ficar bem claro para nós. Não é o plano de Deus que fiquemos doentes. E a obra de Jesus nesta terra foi trazer saúde. Não foi isso que nós lemos? Ciência do Bom Viver, página 17. Ele veio aliviar o fardo da humanidade, trazendo-lhe saúde. A sua missão era trazer saúde. E o Deus do passado é o Deus do presente. É o mesmo Deus do futuro. A Bíblia não diz isso? É o mesmo Deus ontem, hoje, sempre, eternamente. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre o seu estilo de vida, sobre a mudança dos seus maus hábitos, não só alimentares, mas o seu comportamento com a família, o seu comportamento no trabalho, o seu comportamento religioso, é plano de Deus, mais do que o seu, lhe trazer saúde física, mental e espiritual. Você que está em casa precisa crer nisso. Um outro texto que eu quero considerar com vocês, ainda no Ciência do Bom Viver, é uma continuação da página 17, que diz assim: várias eram as circunstâncias e necessidades dos que lhe suplicavam o auxílio, e nenhum dos que a ele se chegavam saíam desatendidos. Dele emanava uma corrente de poder restaurador, ficando os homens física, mental e moralmente sãos. Perceberam? Está claro aqui para vocês? Todas as pessoas que se chegavam até Cristo pedindo auxílio, nenhuma delas saíam desatendidas. Nenhuma delas saíam desatendidas. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar o seu lar, o seu trabalho. Deus quer elevar a sua vida espiritual. Deus quer que você tenha saúde física, mental e espiritual. E vamos aplicá-las principalmente agora para a saúde física. Se você é uma pessoa que sofre de alguma enfermidade, não é esse o plano de Deus. Ele quer restaurar a sua saúde. Eu quero que você coloque aí no chat: eu creio nesta palavra. Se você crê nessa palavra, você vai colocar assim: eu creio. E depois eu vou visualizar isso daí. Deus quer restaurar a sua saúde. Se você tem diabetes, se você tem hipertensão, ou alguma doença crônica não transmissível,
se você tem algum problema degenerativo, não importa qual é o problema de saúde que você tenha, o plano de Deus não mudou. Ele quer aliviar o fardo da doença. Ele quer restaurar, Ele quer te dar saúde. Rodrigo, mesmo em 2021, mesmo em 2021, porque as coisas agora estão piores do que antigamente, mesmo assim, Ele quer restaurar a sua saúde. Vamos ler mais um texto? Vamos lá. Agora vamos ler o Ciência do Bom Viver na página 19. Olha o que está escrito. Durante o seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Seus milagres testificavam da veracidade de suas palavras, de que não veio a destruir, mas a salvar. Aonde quer que fosse, as novas de sua misericórdia o precediam. Olha que maravilhoso trecho do Espírito de Profecia. Maravilhoso texto, que diz que Jesus dedicou mais o seu tempo a curar do que a pregar. Seus pensamentos e as suas ações não mudaram. O plano de Deus ontem é o mesmo plano hoje. Para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Um outro texto que eu quero ler com vocês, do Espírito de Profecia, também do Ciência do Bom Viver, ainda na página 19. Por onde havia passado, os que haviam sido alvo de sua compaixão, se regozijavam na saúde, experimentavam as forças recém-adquiridas, multidões ajuntavam-se em torno deles para ouvir de seus lábios as obras que o Senhor realizara. Sua voz havia sido o primeiro som ouvido por muitos, seu nome o primeiro proferido, o seu rosto o primeiro que contemplavam. Então, Jesus demonstrava compaixão, dando-lhes saúde. Eu acredito que esses trechos do Espírito de Profecia deixam bem claros o plano de Deus para as nossas vidas. E com isso, a nossa fé já começa a ser fortalecida. Você pode sim se encher de esperança, porque os planos de Deus para a sua vida são planos elevados, são planos nobres, e Ele não deseja o seu sofrimento. Tá? Muito bem, os mandamentos de Deus é uma outra coisa importante que você precisa saber. Os mandamentos de Deus não são mandamentos arbitrários, não são. Vou dar um exemplo para você. Se você decidir beber uma bebida alcoólica, você não vai ver nenhum anjo descendo do céu com uma espada inflamada dizendo: não bebe, que senão você vai morrer. Você não vê isso. Você não percebe isso, não tem isso. Por quê? Porque você é livre para fazer as suas escolhas. Se você decidir comer agora, você vai comer. Os anjos, Deus não vai te impedir de comer agora. Fora de horário do ciclo circadiano, que um outro momento eu posso falar sobre isso com vocês. Você vai comer. Se você quiser fazer uso de refrigerantes, dos açúcares da vida, você pode fazer também. Os mandamentos de Deus não são arbitrários. Isso precisa ficar também entendido. Deus quer que tenhamos saúde. Ele quer restaurar a nossa saúde. Ele quer que nós morramos jovens o mais tarde possível. Entenderam essa frase? O nosso grande objetivo deve ser qual? Morrer jovem o mais tarde, o mais velho possível. Imagine você chegando aos seus 80 anos, 90 anos, com independência. Que tipo de independência, Rodrigo? Você está falando de independência financeira? Não. Independência de você poder ir lá no seu banco, pegar o seu ônibus ou dirigir o seu carro e tirar o seu dinheirinho da aposentadoria. Você poder fazer um passeio.
você poder fazer a sua comida, você poder se locomover sem estar dependente de alguma pessoa. Isso não seria bom? Isso é um envelhecimento? É você ser jovem, velho, ter saúde. Porque as pessoas estão... hoje a ciência mostra que... os artigos científicos mostram que as pessoas estão tendo uma longevidade, mas cheio de doenças. E esse não é o propósito de Deus. Seria tão bom se nós ficássemos bem velhinhos, dormíssemos na velhice e não acordássemos, né? Que morte tranquila. Esse é o plano de Deus para nós. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Então coloque como objetivo você morrer jovem, o mais velho possível. Essa frase precisa impactar o seu coração. Vamos adiantar aqui, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 3, verso 6. Olha o que está escrito, Gênesis 3, 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido e ele também comeu. Irmãos, vejam que coisa interessantíssima aqui. Olha que coisa interessante. A mulher comeu do fruto e ela viu que esse fruto era muito boa. Era agradável aos olhos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se uma criança perguntar para você se chocolate é bom ou ruim, o que você diria? Sabe o que eu diria? Sabe o que eu digo? É muito gostoso o chocolatinho. Se alguém perguntar para você assim, o refrigerante é gostoso? É muito gostoso. Os industrializados no supermercado, você deve estar pensando em vários tipos de alimentos, né? É uma delícia, é agradável. É assim que Eva se sentia. E ela tomou do fruto e deu também para o seu marido. Então não pense você que as coisas que não são saudáveis, as coisas que fazem mal para a nossa saúde física e consequentemente para a nossa saúde espiritual, vai ser uma coisa ruim. Aparentemente a gente associa o que é ruim, por exemplo, com coisas amargas, né? Um chazinho de boldo, ou uma jurubeba. Aí quem é que fica comendo? Que delícia uma jurubeba, né? Tem gente que gosta, mas a maioria das pessoas não. Não pense que Satanás vai apresentar umas coisas assim, né? Saudáveis, mas amargas. Não, vai apresentar só coisa saborosa, só coisa deliciosa. É isso que ele vai apresentar para nós. E nós somos tentados a cair, pensando que realmente isso é agradável, que isso é muito bom. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o sabor e a boa saúde podem ser completamente incompatíveis. Sabor e boa saúde podem ser completamente incompatíveis. Está claro para vocês? Então aquilo que possa aparentemente ser muito bom aqui na boca, olha, vai fazer um estrago no nosso sistema gastrointestinal. Pode ser incompatível, tá? Vamos ler mais um texto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Outra coisa interessante agora. Você sabe quando você vai se despertar para a realidade do que o que você fez com o seu corpo foi ruim? Quando você ficar doente. Só que tem um problema muito sério. Sabe qual é o problema? Que o nosso corpo ele cobra caro depois. Muito caro.
Você que já teve alguma enfermidade, se livrou dela, ou você que está passando por alguma enfermidade, você sabe do que eu estou falando. Para recuperar a nossa saúde não é fácil. Não é fácil, é difícil. Hoje em dia eu tenho pegado muitos casos de pessoas também que querem emagrecer. A pessoa ganhou 1 quilinho por ano, e em 12 anos teve 12 quilos a mais. E ela agora quer perder em 2 meses, o que adquiriu em 12 anos. O emagrecimento saudável não acontece da noite para o dia em 2 meses. O emagrecimento saudável não acontece assim. Então, o processo de restauração do nosso corpo, quando nós violamos os princípios da lei da saúde, é um processo. E esse processo pode ser a curto prazo para alguns, mas na maioria dos casos, a médio e a longo prazo. E às vezes você pode ter até algumas perdas, sofrer algumas consequências por isso. Tá? Então, Adão e Eva comeram do frutos, só então eles perceberam que estavam nus. Só então eles começaram a perceber a gravidade daquilo que eles tinham feito. Então, eu sempre digo também uma frase: antes tarde do que mais tarde. Rodrigo, e agora? Eu me alimentei mal durante tanto... Não importa. Hoje é o dia de você dar um 360 na sua vida. Hoje é o dia de dar mudança. Hoje é o dia que você vai se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando você mudar os seus maus hábitos alimentares, quando você mudar os seus maus hábitos no seu estilo de vida, você vai perceber que a sua espiritualidade, ela vai ser completamente diferente. As dificuldades espirituais que você tinha, não vai ter mais. A sua percepção espiritual, ela vai ser outra. E eu quero lançar aqui para vocês, olha aqui já um primeiro desafio com vocês aqui. O primeiro desafio é o seguinte: sabe o que vocês podem estar fazendo? Dormindo com fome. Faça a última refeição, por exemplo, a última refeição no máximo 18 horas. 17, 18 horas. Fique a noite toda sem comer. Mais de 12 horas você vai ficar. Vai comer 7, 8 horas da manhã no outro dia. Acorda, olha, comeu às 18 horas, acordou, sei lá, às 5h30, dependendo do trabalho de vocês, 5 da manhã, 6 horas, vão para o chuveiro, toma aquela duchazinha geladinha. Não, aí você está brincando, Rodrigo. Não, é isso mesmo. Toma a sua ducha geladinha, faça a sua meditação e faça o seu café da manhã. E depois você manda um recado para o Conectados. E o Conectados, a nossa equipe vai mandar esse recado para mim. É um desafio. Vocês serão outras pessoas. Você será outra pessoa. Pode ter certeza disso. Só com essa pequena dicasinha. Tá? Então, a transgressão de Adão e Eva trouxe culpa, acusação, doença, dor, preocupação, ansiedade. Então, quando nós permitimos ser escravos de Satanás por aquilo que nós comemos, pelo nosso estilo de vida irregular, não vai trazer coisas boas. É só sofrimento, dor, doenças, ansiedades, culpa, acusação. É só esse tipo de sentimento que vem, não vem coisa boa não, tá? É só coisa ruim. É só o sabor que é bom. Mas desce, olha, amargo, desce ruim, desce pesado. Nós temos que pensar nisso. O plano de Deus é restaurar a nossa saúde. E Ele quer fazer isso na sua vida hoje. O nosso planeta, ele está em rebelião. E ao longo dos séculos, homens e mulheres seguem as pegadas dos nossos primeiros pais. Daniel capítulo 1, verso 8. Em Daniel 1, 8 está escrito assim: porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção
das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Esse era o propósito de Daniel. Esse era o propósito dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. As escolhas nos levam às mudanças. E saúde, será que é uma questão de sorte ou de escolha? Com certeza, saúde é uma questão de escolha. Se vocês entrarem no site do INCA, na barra do lado esquerdo, não sei se eles mudaram a barrinha, do lado esquerdo na barra, na telinha de vocês, vai estar escrito assim, o que é o câncer. Clica ali depois. De 80% a 90% do câncer, está escrito lá, são fatores externos, estilo de vida. De 80% a 90%. E isso se dá para qualquer enfermidade. Pense em qualquer enfermidade aí. Para qualquer enfermidade. De 80% a 90% é o nosso estilo de vida. Então, ficar doente ou ter saúde é uma questão de escolha. E você, a cada dia, a cada garfada, você está decidindo se quer ter saúde ou se quer ficar doente. Vamos ler mais algumas coisas importantes aqui, né? Que eu quero compartilhar com vocês. Então, a gente já aprendeu aqui, nós aprendemos aqui que a genética não é um fator principal. A dieta de uma pessoa pode ser mais poderosa do que os remédios. Tá? Vamos pensar nisso. Estudos recentes revelaram que os genes podem não ser tão importantes na determinação de quanto alguém irá viver e se a pessoa terá alguma doença. Salvo, talvez, em famílias com expectativa de vida excepcionalmente longa. Isso significa que, de forma geral, é impossível prever quanto uma pessoa viverá com base na longevidade de seus parentes. Então, eu quero deixar algumas dicas importantes para vocês. Algumas dicas muito importantes. Faça 3 refeições no dia. 3 refeições no dia. Com intervalos de 5 a 6 horas. O que eu estou ensinando a vocês está com base na Bíblia, no espírito de profecia, e existem bases científicas para isso. Tá claro? Existem bases científicas para isso. Faça 3 refeições por dia. Não é possível ficar falando aqui todo o processo fisiológico para vocês. Nós não temos tempo para isso agora. Mas faça 3 refeições por dia. Se fez uma às 7 da manhã, vai fazer outra meio-dia, vai fazer outra às 17, 18 horas. A última refeição. 3 refeições por dia. O esvaziamento gástrico, ele leva de 2 a 3 horas. O que você comeu às 7 da manhã, esse alimento vai sair do estômago depois de 2 a 3 horas. Isso chama esvaziamento gástrico. Vai para o nosso intestino delgado, onde vai ocorrer o processo de absorção, vai para a nossa grande circulação, e aqueles nutrientes serão distribuídos para as nossas células. Mais 2, 3 horas. Então, todo o processo de digestão, absorção e eliminação leva de 5 a 6 horas. Isso para uma pessoa saudável. Então, nós temos que deixar todo o sistema gastrointestinal fazer o seu trabalho para depois comer de novo. Então, você faz uma refeição 7 da manhã, meio-dia, 17, 18 horas. Alimento limpo. O que é alimento limpo? Aquele que você lavou? Não, alimento limpo são os alimentos mais saudáveis. Quem já viu a cenoura ter rótulo? Quem já viu aí a beterraba com rótulo? A laranja com rótulo? Minha janta agora foi um suquinho de laranja com acerola. Eu não vi rótulo. Não tem rótulo.
alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, cereais integrais, as sementes, as nozes. Essa deve ser a base da nossa refeição. Uma outra dica importante: aprenda a relaxar antes das refeições e evite comer com ansiedade. Existe um hormônio chamado grelina e leptina. É o hormônio da fome e da saciedade. Quando você tem fome, é porque está esse hormônio no seu corpo, chamado grelina. Quando você se sente saciado, o hormônio leptina. Olha a sacada, olha a grande dica. Com quanto tempo o hormônio da saciedade aparece no meu corpo? Com quanto tempo? Após 20 minutos que você começa a fazer a sua refeição. Vamos supor que você está fazendo a sua refeição do meio-dia, o almoço. Começou meio-dia a comer. Quando for 12:20, começa a te vir a sensação de saciedade. O seu corpo fala com você que você está saciado. Tem pessoas que não percebem isso, sabe por quê? Porque ela está comendo, está no celular, ela está conversando, ela está assistindo alguma coisa, e o corpo está avisando: Rodrigo, hora de parar de comer, e eu continuo, hora de parar de comer, e eu continuo. E as minhas células começam a falar: nossa, sai de mim, Rodrigo, que eu não te quero mais. Então, o nosso corpo, ele fala conosco quando nós estamos saciados. Quando você está muito ansioso, ansiosa, estressada, muito agitado, pensando nos afazeres da casa, e as nossas queridas irmãs, né, estão brigando com seus filhos em casa, e ali agitada e cuida de uma coisa, quando ela vai comer, ela não percebe. Essa ansiedade toda não faz com que percebamos. E também todos que trabalham fora também, tem pessoas que têm 30 minutos para o almoço. Tem pessoas que têm 1 hora, quer comer rapidinho e descansar os outros 40, 45 minutos. Essa vida maluca nossa, esse mundo de capitalismo, tem minado as nossas forças. E nós estamos envolvidos tanto com essas coisinhas do capitalismo, que as coisas que são realmente importantes estão ficando sucateadas. Mais uma dica para vocês: coma devagar, mastigando bem os alimentos e saboreando os alimentos. Outra dica: tome de 6 a 8 copos de água por dia, nos intervalos entre as refeições. Então vamos lá. Você vai tomar água meia hora antes da refeição e após 2 horas. Por quê? No esquema do esvaziamento gástrico, você precisa deixar que o alimento saia do estômago e entre no intestino delgado para que você possa beber a água. Não é interessante para o seu sistema gastrointestinal que o líquido se encontre com o sólido. O alimento que você mastigou, ele vira uma pastinha e essa pastinha entra no estômago. Essa pastinha começa a ser chamada de quimo, e essa pastinha chamada quimo que vai entrar no intestino delgado. Se você faz uma lavagem bebendo alguma coisa, um suco ou uma água, você vai ter deficiência nutricional, porque as suas células ou os seus neurônios ou as suas bactérias intestinais, elas não vão conseguir fazer um bom reconhecimento desses nutrientes. Resumindo assim para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Evite tomar líquido durante as refeições. Já falei aqui para vocês. Inicie o almoço de vocês com as saladas cruas, com temperos naturais, limão, alho, cebola, ervas aromáticas. Isso é muito importante. E quando você for iniciar com os cozidos, a metade do seu prato, 50% de legumes. E aí, se tiver um assadinho, coloca um assadinho bem lá no canto, quase saindo do prato, um feijãozinho, ou uma outra leguminosa, não existe só o feijão carioca, né? Tem o feijão preto, tem o feijão branco, tem o azuki, tem a lentilha, tem um grão de bico. É importante a rotatividade
na alimentação de vocês. Não podemos comer sempre a mesma coisa, todos os dias, entrando e saindo sempre a mesma coisa. Rotatividade, tá? Uma outra coisa importante, inicie o de jejum e o jantar de vocês com as frutas. Muito importante isso. Dê preferência a consumir a fruta, mastigar a fruta, do que tomar os líquidos sempre, tá? Reduza a quantidade de óleo nas suas preparações. Substitua as frituras por alimentos assados e pelos cozidos, né? Dê preferência a isso. O ideal mesmo é os alimentos mais crus, os alimentos in natura, os mais naturais, certo? Priorize o consumo das frutas, dos legumes e das verduras. Isso é muito importante, é importante a gente colocar isso em prática. Procure variar os alimentos no seu dia a dia, fazendo um prato colorido, é fundamental. Use sal com moderação, evite usar aí o saleiro. E adote alguns princípios importantes. O princípio da variedade, da qualidade, da moderação e da abstinência. Eu espero que você tenha entendido que Deus quer restaurar a sua saúde. E que estas pequenas dicas que eu passei aqui para vocês, se forem colocadas em prática, vocês serão uma outra pessoa. Eu falo isso com toda certeza no meu coração, com toda convicção. Porque estas coisas simples que eu estou falando para vocês, eu falo no meu dia a dia para os meus pacientes. E os resultados são os melhores possíveis. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Falar de saúde, ou viver uma vida saudável, é uma questão muito espiritual. E que você não consegue por si só fazer estas coisas. Não consegue. Então eu quero deixar um texto para vocês. Não está aí nos nossos slides, mas você pode pegar a sua Bíblia, ou depois conferir na sua Bíblia. Isaías capítulo 43, verso 1 e verso 2. Do 1 ao 3, vamos ler Isaías 43, do 1 ao 3. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo o teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Eu também espero que a oração de vocês seja a seguinte: querido Senhor, feche os seus olhos e pense comigo nisso. Faça essa meditação, feche seus olhos. Você que está em casa agora, feche o seu olhinho e pense no que eu vou dizer para vocês agora. Que a oração de vocês possam ser essa sempre. Querido Senhor, chegamos à tua presença com profundo senso de gratidão. Obrigado por estar mais interessado em nossa saúde física, mental e espiritual do que jamais poderíamos imaginar. Louvamos-te porque mesmo neste mundo arruinado pelo sofrimento e pesar, tu tens um plano para assegurar a nossa alegria eterna. E ao seguirmos descobrindo os princípios de uma vida saudável, oramos para que o Senhor nos dê poder para fazer essas escolhas, a fim de vivermos a vida abundante que tu planejastes para nós. Eu espero que você tenha isso como meta na sua vida, de mudanças. E eu quero deixar para vocês também aqui, como um último momento de reflexão, a frase do Dr. Laí Ribeiro. Ele diz assim: mira na lua
Se você errar, estará entre as estrelas. Que o Senhor Jesus conceda a sua graça para sermos transformados fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Esse é o meu desejo e a minha oração para todos vocês. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.